Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos continuar o estudo da genética. Na verdade, genética não, evolução, tá? A gente está falando de evolução, que é a como que surgem novas espécies. A gente falou na aula passada sobre a especiação e a gente vai, na verdade, finalizar o processo de especiação falando de isolamento reprodutivo, tá? Pessoal, para você entender aqui o isolamento reprodutivo, eu convido a você a dar uma revisada na aula sobre especiação, que é formação de novas espécies, como que se formam novas espécies, e aí depois a gente finaliza aqui. Bem, vocês lembram que no mecanismo de especiação, que é a formação de novas espécies, eu tinha lá um grupo de indivíduos da mesma espécie que era separado em dois grupos, certo? Ali era o mecanismo de cladogênese. Cladogênese, quando eu tenho um grupo que é separado em dois grupos. E lembra que esses dois grupos que se formaram, eles acumulam tantas mudanças que eles formam duas novas espécies, certo? E como é que eu sei que essas duas novas espécies realmente são de espécies diferentes? É quando eu pego um representante de um grupo, um outro representante de um outro grupo. Se eu juntar esses dois indivíduos no mesmo espaço geográfico e perceber que eles não são mais capazes de se reproduzirem, aí eu vou chegar à conclusão de que eles são de novas espécies. Aí a gente diz que é o isolamento reprodutivo. É justamente desse isolamento reprodutivo que a gente vai estar falando aqui. Quais são os mecanismos de isolamento reprodutivo? Aí a gente vai falar dos mecanismos pré-zigóticos e dos mecanismos pós-zigóticos, tá? Então, esses são os tipos de isolamento reprodutivo. Vamos falar do primeiro. A gente vai falar primeiro do mecanismo pré-zigótico. Vou voltar bem aqui para o slide aqui só para vocês entenderem o que é mecanismo pré-zigótico. O termo pré é antes da formação do zigoto, ou seja, mecanismos de isolamento que impedem a formação do zigoto. Então, é pré-zigótico, tá? Agora, vamos imaginar que eu tenho dois indivíduos que eu considero que são de espécies diferentes. Então, esses dois indivíduos, eles não vão ter capacidade de produzirem descendentes férteis, porque depois que se formou o zigoto, esse zigoto ele foi inviável. Não teve condições de se desenvolver. Então, vou falar primeiramente do mecanismo pré-zigótico, tá? Mecanismos pré-zigóticos são mecanismos que vão ocorrer para impedir a reprodução entre dois indivíduos de espécies diferentes e vai fazer com que o zigoto nem chegue a ser formado, tá? Primeiro mecanismo pré-zigótico, o isolamento de habitat. Olha só, o que é o habitat? Habitat é o ambiente onde os indivíduos vivem. Esse tipo de isolamento também é chamado de isolamento espacial. Então, eu tenho dois indivíduos de espécies diferentes. Por viverem em ambientes, em habitats diferentes, eles não vão ter nem capacidade de se encontrarem. E pior ainda seria a possibilidade deles se cruzarem, porque se estão vivendo em ambientes diferentes, não tem como eles se cruzarem. Então, é um mecanismo pré-zigótico. Impediu a formação de quê? Do zigoto pela incapacidade de eles se encontrarem. Tá certo? Então, indivíduos de espécies diferentes, eles podem selecionar lugares no ambiente para viver. Como resultado, estão isolados reprodutivamente pela sua localização. Por exemplo, pessoal, o leão vive na savana. Já o tigre, ele vive na floresta. Ou seja, dois ambientes diferentes. Mas vocês sabiam que se eu colocar um leão e um tigre em cativeiro, eles ainda conseguem se reproduzirem? Porque em ambiente natural não, mas em cativeiro sim. Por isso que o conceito de espécie diz o seguinte, que indivíduos são da mesma espécie quando em ambiente natural eles têm capacidade de se reproduzir. Então, em ambiente natural, o tigre e o leão não têm capacidade de se reproduzirem, tá? Então, o leão e o tigre estão isolados por ocupar habitats muito distintos, muito diferentes. Beleza? Então, esse é o isolamento de habitat. O segundo tipo de isolamento, que é também um mecanismo pré-zigótico,
é o isolamento sazonal ou temporal. Isso acontece no caso de indivíduos que se reproduzem em épocas diferentes. Por exemplo, se o período de acasalamento de duas espécies não se sobrepuser, elas estarão isoladas. É o exemplo dessas plantas aqui, ó. Digamos que uma planta ela vai produzir suas flores no outono. A outra, a outra ela vai gerar suas flores somente no verão. Então, pela incapacidade de elas aflorarem na mesma época, elas não vão nem chegar a se reproduzirem, não vai ter nem possibilidade de formar o zigoto. Então, é o mecanismo pré-zigótico, tá? Planta de uma mesma região, cujas flores amadurecem em diferentes estações. Beleza, pessoal? Então, aqui, isolamento sazonal ou temporal. O outro mecanismo pré-zigótico é o isolamento comportamental, que também nós chamamos de isolamento etológico. O que esse isolamento ele tem a ver? Ele vai significar? Tem a ver com o comportamento, como esses indivíduos eles vão se comportar. Tem importância óbvia nos animais nos quais ocorrem exibições de acasalamento. Por exemplo, eu tenho uma espécie que promove a dança do acasalamento. Já numa outra espécie, o que vai atrair a outra vai ser a sua plumagem, que é mais bonita. Então, por exemplo, o pavão, o que vai fazer com que ele consiga atrair uma fêmea é justamente a sua plumagem. Então, um pavão ele não vai nunca se acasalar com um pássaro que para se reproduzir precisa promover uma dança de acasalamento. Então, não bate, o comportamento é diferente, tá? Então, isolamento comportamental. Então, os indivíduos desempenham atividades de pré-acasalamento específicas da espécie. Exemplo, o macho do pavão exibe sua cauda colorida para a fêmea. Esta só aceita machos que executem a corte própria da espécie. Então, indivíduos de uma espécie não vai se acasalar com outros que têm um comportamento diferente, tá? E, por consequência, o zigoto não vai se formar, porque eles nem vão ter o cruzamento entre eles. Então, é um mecanismo pré-zigótico, tá? Outro mecanismo pré-zigótico é o isolamento mecânico. Então, isso tem a ver com as diferenças no tamanho e na forma do órgão reprodutivo, tá? Isso pode prevenir a união dos gametas de espécies diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui um animal muito grande, um animal muito pequeno. Então, o órgão sexual de um não vai dar com o outro, porque existe a incompatibilidade, isolamento mecânico, tá? Então, essa é uma característica que vai impedir a formação do zigoto. Agora vamos falar de isolamento pós-zigóticos, pessoal. Isolamento pós-zigóticos é aquele tipo de isolamento que, beleza, os dois se encontraram, cruzou, gerou descendente. Aliás, gerou um zigoto. Tá? Então, tem que haver, se são de espécies diferentes, então tem que haver um mecanismo que impeça o desenvolvimento desse zigoto. Então, é depois que o zigoto foi formado. Então, vamos ver mecanismos que impedem o desenvolvimento desse zigoto. Então, mecanismo pós-zigótico. Primeiro mecanismo é a inviabilidade do híbrido. Então, dois indivíduos de espécies diferentes acasalaram, gerou um híbrido, tá? Então, esse híbrido aí, que é o zigoto, ele não pode se desenvolver. Então, vai acontecer a inviabilidade dele, tá? Os zigotos híbridos podem não se desenvolver normalmente, ou a prole híbrida pode sobreviver com mais dificuldade do que a prole resultante de cruzamento entre espécies diferentes. Então, tem duas situações. Ocorreu acasalamento entre dois indivíduos de espécies diferentes, gerou um zigoto, então provavelmente esse zigoto não vai se desenvolver. Ele vai morrer antes de se desenvolver. Ou então, se por acaso o zigoto se desenvolver, ele vai gerar um indivíduo, vai nascer. Só que esse indivíduo que nasce, a probabilidade dele morrer vai ser muito grande, ele nem vai sobreviver, tá? Se ele viver muito, ele não chega à sua idade reprodutiva, então ele morre. Inviabilidade do híbrido. A gente considera a inviabilidade do híbrido quando ele não tem nem condições de se reproduzir, tá?
O termo híbrido, pessoal, significa que é um indivíduo que não pertence a nenhuma espécie. Quer dizer que ele é uma mistura de duas espécies diferentes. Professor, existem híbridos na natureza? Existem vários. Eu tenho o híbrido do leão com tigre, tá? Pode existir o híbrido desses dois indivíduos. E a gente vai falar de um outro mais na frente, tá? Como é o caso agora da esterilidade do híbrido. O que seria a esterilidade do híbrido? Tá. Primeira coisa. Na situação anterior, era inviabilidade, que significa dizer que o híbrido nem sobrevive, nem chega a se desenvolver. Já aqui, é se o híbrido sobreviver. Digamos que eu tenho duas espécies diferentes, as duas acasalaram e geraram um híbrido. Esse híbrido, ele se desenvolve. Beleza, se desenvolveu, pois tá bom. Aí a mãe natureza ela não permite que esse híbrido consiga se reproduzir. Então a gente diz que é a esterilidade do híbrido. Os híbridos podem se desenvolver normalmente, mas serem inférteis quando tentarem se reproduzir. Por exemplo, eu tenho aqui a égua, que é da espécie Equus caballus, tá? E eu tenho aqui o jumento, tá? Que é da espécie Equus asinus. Então, veja, o nome científico, pessoal, é diferente, tá? Significa dizer que eles são de espécies diferentes. E vejam, quando eles se acasalam, eles vão gerar a mula ou o burro. A mula se for do sexo feminino, se o híbrido for do sexo feminino, e o burro se ele for do sexo masculino, ou o burro, né, no caso. Tanto a mula quanto o burro são estéreis, ou seja, eles vão ter um órgão sexual um pouco desenvolvido, nem vai ter uma gônada desenvolvida, né? Lembra que gônada são os testículos ou os óvulos, tá? Então, eles não terão esses órgãos desenvolvidos, então serão totalmente inviabilizados. Então, a gente falou, pessoal, de dois tipos de mecanismos, tá? Que a gente falou inicialmente, mecanismos pré-zigóticos e mecanismos pós-zigóticos. Revisando, mecanismo pré-zigótico é um mecanismo que impede, olha só, ele vai impedir a geração do zigoto. Tá? O zigoto é aquela primeira célula que se forma a partir da fecundação. E o mecanismo pós-zigótico é um mecanismo que vai acontecer depois que o zigoto se desenvolve. Por que a natureza ela não permite que indivíduos de espécies diferentes se reproduzam, tá? Justamente por conta desse acúmulo de diferenças que foram ocorrendo ao longo do mecanismo de evolução. A gente viu na aula de especiação que existem dois mecanismos de especiação. O primeiro, cladogênese, e o segundo, anagênese. Na anagênese, que a gente chama de microevolução, pequenas alterações, pequenas mudanças vão se acumulando, tá? A ponto de se formar uma nova espécie. Na cladogênese, eu tenho grupos de indivíduos que eram da mesma espécie que foram divididos em dois. Cada grupo que foi dividido em dois, né, eles foram acumulando pequenas mudanças ao longo de muitas gerações, a ponto de formar espécies diferentes. Então, por que eles não são capazes de se cruzarem? Por conta de tantas características genéticas de serem tão inviáveis, tá? De não terem essa compatibilidade. Aí, no mecanismo pré-zigótico, eu expliquei para vocês que ele impede a formação do zigoto, tá? No mecanismo pós-zigótico, o zigoto, depois de formado, ele vai ter que sofrer inviabilidades, tanto no desenvolvimento dele, ou então na sua reprodução. E aí eu falei para vocês sobre o isolamento de habitat, tá? Que a gente lembrou bastante aqui a respeito do hábito desses indivíduos de viverem em ambientes diferentes. Falei sobre o isolamento sazonal, tá? Esse isolamento sazonal, pessoal, é interessante a gente levar em consideração que ele não acontece apenas com relação a plantas, não, tá? Existem animais também que se reproduzem em épocas diferentes. Digamos que eu tenho animais que se reproduzem durante o inverno, tá? Outros animais, eles vão lá se reproduzir durante
o verão. Então, a gente tem essas diferenças também. Inclusive, a gente leva em consideração também o caso de muitos patos que durante o inverno eles têm as grandes migrações. Essas migrações também influenciam no comportamento desses indivíduos, tá, pessoal? O outro isolamento, para a gente relembrar, é o isolamento de comportamento. A gente teve uma aula onde eu falei para você, onde a gente fala sobre a adaptação, tá? Na adaptação, ela está muito relacionada com os hábitos dos seres vivos, como, por exemplo, o comportamento na hora do acasalamento. Na natureza existe um mecanismo chamado de seleção natural. O que é a seleção natural? É que os indivíduos mais adaptados eles sobrevivem. E um tipo de seleção natural é a seleção sexual. Então, essa seleção sexual está muito relacionada também com o isolamento de comportamento. Então, na natureza, os animais, as plantas, os seres vivos de maneira geral, eles têm comportamentos diferentes, caracterizando espécies diferentes, tá? E a gente lembrando o isolamento mecânico também. Esse isolamento mecânico, ele vai acontecer não apenas nos animais, como eu mostrei o caso desses dois cães aqui, mas a gente tem, por exemplo, o isolamento mecânico que ocorre em plantas, tá? Eu tenho tipos de plantas que produzem um tipo de pólen, outros tipos de plantas que têm um outro pólen diferente. Esses indivíduos que têm grãos de pólens que não tem, que tem diferenças entre eles, eles não são capazes de se intercruzarem. Então, por exemplo, uma planta que produz um grão de pólen menor, ele não vai fecundar uma flor de uma outra planta que é compatível com ela. Então, é um tipo de isolamento mecânico também, pessoal, tá? E vamos lembrar também que lá nas flores das plantas existem algumas estruturas, além do grão de pólen também, que inviabilizam esse cruzamento, tá? E por último, que eu mencionei para vocês, que é a inviabilidade do híbrido, a gente lembra que esses híbridos eles não vão se desenvolver de maneira nenhuma, tá? A prole híbrida ela pode sobreviver com mais dificuldade do que a prole resultante do cruzamento entre cada espécie. A gente leva em consideração, por exemplo, o ovo, aliás, o espermatozoide, né, que quando ele vai fecundar o óvulo, eu não tenho condições de um espermatozoide de um cão, sei lá, fecundar um óvulo de um ser humano. Por quê? Porque existem características desses dois tipos de gametas que não vai ter capacidade de cruzar. Por exemplo, na hora de ocorrer a fecundação, o espermatozoide ele tem um tipo de receptor que é totalmente incompatível com o receptor do óvulo. Então, nunca vai haver também essa capacidade de cruzamento entre indivíduos que têm características tão diferentes. Então, por isso vai ter a inviabilidade. E aí, por último, a gente finalizou falando aqui do isolamento reprodutivo que ocorre com relação à espécie da égua e do jumento, tá? Nesse isolamento reprodutivo ocorre a esterilidade do híbrido, em que o híbrido ele vai ser totalmente infértil. Ok, pessoal? Então, a gente falou de isolamento reprodutivo, que é um resultado do processo de especiação. Falei para vocês sobre a anagênese, a cladogênese, que vai resultar no isolamento reprodutivo. Essa é a principal característica, tá, pessoal? Se eu tenho dois indivíduos de espécies diferentes, a principal característica que vai acontecer entre eles é a inviabilidade da reprodução, tá? Qual é o conceito principal da espécie, da palavra espécie? Espécie é um conjunto de indivíduos, tá, que são semelhantes entre si e que em ambiente natural eles vão gerar descendentes férteis. Essa é a característica. Primeira coisa, semelhança. Segunda coisa, reprodução. E a terceira, tem que ser em ambiente natural. Só que esse tipo de conceito está muito relacionado com a reprodução sexuada. E no caso da reprodução assexuada, a gente leva em consideração as características morfológicas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.